Tudo bom, gente? Vamos iniciar aqui agora a aula sobre as ondas. Tá? Vamos iniciar esse conceito novo na física que se relaciona muito fortemente aí com o conceito também de partículas, tá? E com o conceito de energia. Bem, para iniciar a nossa aula, vamos pegar alguns exemplos de ondas. Tá? Aqui a gente tem a questão das ondas do mar, né, que são um tipo de onda mecânica, cíclicas que acontecem em águas, tá, gente, na qual acontece algum tipo de movimento. Tá? Então nós temos as ondas do mar. Aqui do outro lado nós temos representado o som, tá? Aqui representado com uma poderia ser um subwoofer ou algum aparelho de som aí que está produzindo a questão da vibração do ar. E o ar, no momento que ele é vibrado para frente e para trás, ele transmite essa vibração ao longo do espaço e chega aos nossos ouvidos. E aqui tem uma representação simples de como que funciona a luz, tá, gente? A cor, ela está relacionada com uma parte da onda chamada de frequência, tá? E diferentes tipos de cor geram diferentes frequências aí de onda, tá? Então são todas ondas, são exemplos de ondas, tá bom? E para começar com o estudo das ondas, tá, gente? Vamos entender como que se produz uma onda e depois vamos fazer uma comparação entre ondas e partículas, tá? Então podemos pensar a onda como uma propagação ou espalhamento de energia. Tá? Propagar significa espalhar. Tá? E vamos olhar agora especificamente para uma corda que é perturbada e por conta dessa perturbação ela recebe uma onda e essa onda vai embora, ou seja, ela se propaga sobre essa corda. Tá? Então aqui você pode pensar que esse rapaz da esquerda aqui, ele pega essa corda e bate uma vez para cima. Se a gente tirar uma foto em seguida, nós veremos algo desse tipo. A gente vê uma frente, tá, que a gente chama de pulso. Tá? Essa frente aqui está se movimentando para a direita, só que ao mesmo tempo todas as partes dessa corda em dado momento elas fazem esse movimento para cima. Elas estavam na horizontal e elas se movimentam na vertical. Da mesma forma que acontece a onda do mar, você está lá na onda no mar e você sente que no momento que a onda passa por você, você sente que a água sobe e desce. Tá? No geral, na verdade, a onda do mar, né, gente, ela faz um movimento em 3 dimensões e geralmente ela faz um movimento circular. Então, além de subir e descer, você é jogado para trás e para frente. Tá? Então, esse movimento aqui é um pouco mais simples. Então, nós temos duas coisas. Nós temos esse movimento inicial, que nós damos o nome de perturbação. Tá? Quando eu falo perturbação em física, tá, gente? Isso significa alterei o meio de um modo que eu criei um pulso. O pulso em si, tá, gente? Ele tem uma propagação, ou seja, para onde ele está indo, que está relacionado aqui com essa seta para a direita. E a perturbação, tá, gente? Ela cria um certo movimento que nós temos também uma certa direção. Então, a perturbação é uma coisa, a propagação é outra, tá? Então, o interessante a gente também pode chamar uma perturbação de vibração, tá, gente? Eles são termos similares. Eles não necessariamente a vibração e a propagação elas coincidem no sentido do seu movimento. Percebe que aqui, ó, a direção da propagação vai para a direita, enquanto que a direção da perturbação vai para cima. Tá? Então isso tem que ser bem demarcado, tá bom? Então o pulso ele é criado dessa forma e esse movimento vai embora, portanto a energia está sendo transmitida nesse caso. Então, quando eu pego e faço com que vários pulsos consecutivos sejam lançados aqui no meu meio, ou seja, eu jogo para cima, jogo para baixo, jogo para cima, jogo para baixo, nesse movimento repetitivo, aí eu tenho uma onda. A onda, pessoal, ela é um conjunto de pulsos. Tá? Não é uma perturbação só. Então, quando eu estou falando de onda, não se esqueçam que eu estou falando de vários pulsos que estão coordenados. Tá? Ou seja, eu regularmente lanço eles
de forma a aparecer esse padrãozinho aqui, né? Esse padrão de repetição que nós chamamos de onda. Tá bom, gente? Então, esses são os conceitos iniciais. Perturbação é uma mudança de posição em alguma parte de um corpo ou em alguma coisa que é propagado em forma de energia. O pulso é uma perturbação individual e a onda é um conjunto de perturbações. Agora vamos dar uma olhadinha na questão, tá? Não mais da perturbação em si, mas vamos olhar o que diferencia exatamente, tá, gente? A energia, né, na verdade, a onda, do que a gente chama de partícula ou coisa, tá? São duas coisas diferentes, isso ajuda a gente a nos situar melhor, tá? Primeira coisa, né, a onda, ela transmite alguma coisa que é chamada de energia, é a natureza dela. A natureza da onda é energia e a partícula, a natureza, é massa. Ou seja, é alguma coisa, é partícula, ou seja, é átomo. É uma coisa que está no espaço. Tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem que a onda, ela tende a se propagar, ela se espalha, ela propaga. Ela não fica contida em um lugar. Tá? A partícula, ela já é contida, ou seja, ela fica em um determinado lugar, ela não tende a sair desse lugar, a não ser que você mova. Tá? Então a partícula, ela tem essa capacidade de ocupar um espaço e ficar nesse espaço. E outra coisa, a onda, ela tem uma capacidade de se propagar e de se esvair com facilidade. A gente fala que ela é fugaz. Ou seja, se você não continuar alimentando uma onda, parou, ela para de existir. Enquanto que a partícula, ela é perene, ou seja, ela se mantém ao longo do tempo se você deixar a partícula ali. Tá, pessoal? Então todas essas características diferenciam bem. Onda e partícula são coisas bastante diferentes do ponto de vista da física, tá bom? Agora, para continuar nosso estudo das ondas, né, é bom que a gente caracterize algumas coisas das ondas para ficar mais fácil de entender ali mais para frente. As ondas, elas têm duas naturezas, tá? Ou seja, duas fontes que você pode tirar a tua onda, tá? A onda, ela pode ser do tipo mecânica, e uma onda mecânica, elas são ondas bem específicas que elas dependem de meios materiais elásticos para existir. E o que significa um meio material elástico? Pode ser um sólido, um líquido ou um gás, tá? Ou seja, você tem partículas ali no meio, que são átomos que estão ali contidos, e esses átomos, no momento que você aplica uma força, eles são pressionados e transmitem, por conta dessa pressão em cima deles, a tua onda, tá? E a propagação acontece a partir desses materiais. Portanto, se eu tiro esses materiais, a onda não existe. Uma característica muito importante é que ondas mecânicas não se propagam no vácuo. Tá? Então, se eu coloco o vácuo, ou seja, se eu tiro o material, você incapacita a onda mecânica. Então, nós temos vários tipos de onda desse tipo, né? As ondas em cordas, aqueles que a gente usou no exemplo, as ondas do mar, os terremotos e o som são clássicos exemplos desse tipo. Então, uma questão muito comum que a gente vê em filmes, né, que é um erro conceitual comum, é que você tem explosões no espaço sideral, né? A gente pode pensar no clássico do Star Wars, por exemplo, que você tem o barulho das naves soltando ali os seus canhões de laser e você ouve um monte de barulho no espaço, né? Na verdade, o espaço sideral, por conta da sua característica de vácuo, nós temos vácuo no espaço sideral, não a matéria, e esse espaço sideral, ele seria, na verdade, silencioso, né? Então não teria aqueles barulhos todos. Só que do ponto de vista do cinema, isso seria bastante anticlímax, né, gente? Então, por conta que os caras fazem o que eles querem, eles colocam um som ali, tá bom? Então, todo meio material tem que estar presente para que tenha onda mecânica, tá, gente? E marque uma coisa: a velocidade das ondas mecânicas, ela é baixa. Não significa que ela é baixa no sentido absoluto, tá, gente? Ela é, assim, a gente tem que estar comparando com as ondas eletromagnéticas. Por exemplo, a velocidade do som, ela é muito alta para os nossos padrões, tá? Ela é mais rápida do que 1000 km por hora.
tá bom? Mas vamos dar uma olhada então nas ondas do outro tipo de onda para a gente entender essa comparação, tá bom? Então, a gente também tem as chamadas ondas eletromagnéticas, tá? São ondas, tá, gente, que surgem da vibração de cargas elétricas, de elétrons e prótons que estão vibrando de alguma forma, tá? Essa vibração de cargas, gente, ela provoca um deslocamento numa coisa chamada campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético ele é capaz de perturbar o próprio espaço, a estrutura espacial do mundo. E, por consequência disso, você tem uma capacidade da onda eletromagnética que é de o atravessamento do vácuo. É uma coisa bastante esquisita, né? A onda eletromagnética ela não precisa de um meio para se propagar e justamente por isso a gente tem luz na Terra, tá, gente? Porque entre nós e o Sol não há nada do ponto de vista de partículas. Na verdade, a gente pode pensar que tem a gente tem como se fosse um pozinho muito fino de partículas que vem do Sol. Tá? Só que esse pozinho é fino demais. Ele não teria capacidade de transmitir energia pra gente em forma de ondas. Então, quem transmite no fim das contas é a luz, né? Essa onda eletromagnética que chega até nós e nos esquenta. Tá? Então, vários exemplos de ondas eletromagnéticas são os seguintes: a luz visível, aquela que nós enxergamos. A onda de rádio e TV também é uma onda eletromagnética, micro-ondas, raio-x, raio gama, raios cósmicos. A gente tem um monte de onda eletromagnética aí. Aqui também tem o Wi-Fi, tá? Que elas são essas ondas que se transmitem pela vibração das cargas e propagação aí no espaço. E a gente tem a velocidade, tá, gente, dessas ondas, ela sempre se aproxima da velocidade da luz c, e essa velocidade ela vale 300 mil quilômetros por segundo, que é uma velocidade tremendamente rápida, tá, gente? Para vocês terem um comparativo, se essa luz ela dá a volta em torno da Terra a partir do Equador, tá? Se a gente fizer essa luz dar a volta em torno da Terra a partir do Equador, ela consegue, com essa velocidade, dar 5 voltas em torno da Terra em 1 segundo. Tá? É uma velocidade extremamente elevada, tá? E isso faz com que a gente tenha também esse alcance do Sol até nós, tá? Para vocês terem noção do tamanho do universo, né? Mesmo com essa velocidade absurda, a luz do Sol ainda demora algo em torno de 8 minutos para chegar até a Terra. Então, 8 minutos para sair do Sol e chegar na Terra, mesmo com essa velocidade. Tá? Então, isso mostra como que a gente vive num espaço muito vazio. Tá? Então, esses são os dois tipos de onda que nós temos. Então, a velocidade da onda mecânica é baixa por causa dessa velocidade muito alta. Tá, pessoal? Então, vamos agora classificar as ondas. Tá? E a gente vai começar essa classificação quanto ao modo de propagação. O que significa isso? O jeito que essa onda se propaga no espaço. Tá? O perfil que essa onda tem no espaço no momento que ela está se propagando. Então nós temos dois perfis. A gente chama de onda transversal, uma onda que tem uma vibração e a propagação formando 90 graus entre si. Então dá uma olhada nessa onda transversal aqui, tá? De cima. No momento que você balança para cima e para baixo essa nossa mola, o que vai acontecer? Vocês percebem que ele está indo para a direita, então eu perturbei nesse sentido, enquanto, tá, que a direção de propagação está nesse sentido. Se você for medir o ângulo entre esses dois caras, você tem 90 graus. Isso é a tal da onda transversal, tá, pessoal? Você balança para cima, ele vai para frente ou para trás, tá bom? A onda longitudinal, pessoal, que é a de baixo, você tem a vibração e a propagação como paralelas. Então, o que eu estou fazendo aqui? Nesse segundo caso, eu estou balançando a onda para frente e para trás, né? Eu estou balançando essa corda aqui assim. E, ao mesmo tempo, a minha onda está indo aqui para a direita, né? Então, vocês têm o seguinte, você tem propagação para cá e olha só, você tem a perturbação indo para frente e para trás, ou seja, alinhados. Você tem um alinhamento entre perturbação e propagação. Essa é a onda longitudinal. As duas são possíveis. Vamos dar uma olhadinha agora nisso, tá, gente? Em vídeo,
Tá? Então aqui nós temos esse vídeo que mostra isso acontecendo. Bem, você tem aí uma mola da mesma forma que a gente viu ali. Olha só. Transversal. A gente bate para o lado e ele vai para frente, forma 90 graus. Olha só agora. Puxou para trás. E essa onda é chamada de longitudinal. Tá, pessoal? Então nós temos as duas ondas representadas aí. Ok? Então, vamos continuar. Bem, agora, a gente tem também a classificação das ondas, pessoal, quanto à sua dimensão de propagação no espaço. Tá? Então, o que significa? Se essa onda ela é contida ou se ela é mais espalhada. Tá? Então, vamos começar pela unidimensional. Então, a unidimensional, gente, ela acontece quando você tem uma onda presa em uma dimensão, ou seja, ela consegue ir para frente ou para trás e ela não tem mais nenhum tipo de liberdade de movimento. Tá? Então, o clássico seria aqui, ó, 1D, que é a propagação unidimensional. Você balança para cima e para baixo, só que a onda ela não consegue sair do frente e trás. Tá? Ou ele vai para frente, ou ele vai para trás. A onda bidimensional, pessoal, quando você tem uma superfície, por exemplo, em cima da superfície da água, né, em cima de um lago, por exemplo, bem calmo, você tem a chamada onda bidimensional, tá? Então, o caso clássico que é o da água, a onda ela pode tanto ir para frente, para trás, ó, como também ela pode se propagar numa outra direção, né? Então ele pode jogar para uma profundidade também. E isso cria a segunda dimensão. Tá? Essa onda ela tem um pouco mais de liberdade do que o 1D. E por fim, a gente tem a onda tridimensional, tá? E um caso clássico que a gente poderia pegar é o som, tá? Pode ser também sinal de rádio, sinal de luz e tudo mais, que ela acontece no espaço e ele não tem nenhum tipo de limitação, né, em superfície, ele está acontecendo no espaço em si, então ele vai embora em todas as três direções, tá bom? Então o som tem isso, as ondas eletromagnéticas são dois casos clássicos de onda tridimensional, tá? O mais comum é a tridimensional, pessoal. Geralmente as ondas elas se propagam tridimensionalmente, mas em alguns casos a gente consegue conter a onda de forma unidimensional ou bidimensional, tá, pessoal? Bem, quando nós estamos falando de uma onda, tá, pessoal, nós temos algumas grandezas para poder descrever uma onda. Então aqui a gente vai usar essa figurinha aqui para conseguir entender. E a gente também vai ter apoio aí de um simulador, tá bom? Mas vamos começar primeiro por uma descrição espacial, tá? Ou seja, eu vou falar com vocês sobre como que a gente descreve uma onda no momento que eu tiro uma foto dela e aí eu falo, ó, quais são as características dessa onda no espaço, tá bom? Então nós temos dois pontos muito importantes dentro de uma onda, na verdade esses pontos se repetem, são a crista e o vale. A crista, pessoal, é a parte mais alta de uma onda e o vale é a parte mais baixa de uma onda, representado aqui nessa figura. Tá? Então, ó, crista, 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 crista. Tá? Isso é o ponto mais alto. O vale, tá, gente? Aqui, vale, 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 são os pontos mais baixos. Isso utiliza, né, a questão do vale, é uma questão que a gente pega da geografia, né? O vale é o ponto mais baixo em uma região montanhosa, tá, gente? Então, isso é utilizado da geografia. Então, primeiros dois pontos. A gente tem a linha de equilíbrio, tá, gente? Que é uma reta que divide a onda em duas partes iguais. E ela seria, pensa que isso aqui é uma onda que representa vamos dizer que uma corda, seria a corda parada. Então, essa aqui, tá, é a linha de equilíbrio. Tá, gente? Então, marquem linha de equilíbrio. Tá bom? Então, ela é muito boa para a gente tirar medidas da nossa onda e a gente entender o que funciona em que parte nessa onda. Então é importante marcar a linha de equilíbrio. Nós temos também, pessoal, a amplitude. A amplitude é uma distância entre uma crista ou um vale, tá? Tanto faz, e a linha de equilíbrio. Tá? Então a amplitude, a gente está marcada aqui com a letra A, olha só aqui, e você pega qualquer ponto aqui, por exemplo, isso aqui da crista,
né, até a linha de equilíbrio, e aqui você tem um A. Pessoal, tome cuidado, porque a gente costuma errar na hora de vestibular, principalmente. O vestibular gosta de usar essa pegadinha, que ele coloca, ele diz que a amplitude seria isso aqui, ó. Essa distância que vai de uma crista até um vale, tá? Isso aqui, na verdade, pessoal, é 2A, é 2 vezes a amplitude, tá bom? Então tomem cuidado com isso, muito comum, tá? Isso ser colocado. E a amplitude, gente, ela tá ligada diretamente com a energia de uma onda, tá? Então, quanto maior a amplitude, mais energética essa sua onda, quer dizer que você está batendo com mais força na tua corda. E por fim, nós temos o comprimento de onda, tá, gente? O comprimento de onda, ele está representado ali, que é a distância entre duas repetições de onda, que também pode ser representado aqui, tá? Geralmente nós pegamos 2 pontos de repetição, que os mais fáceis são esses, ó. De uma crista até uma crista você tem um comprimento. Essa letra, tá, gente? É uma letra grega que a gente lê assim, lambda, tá? E essa letra é o comprimento de onda. E a gente também pega a distância entre dois vales. Na verdade, pessoal, você pode pegar qualquer uma dessas medidas, inclusive essa aqui de 2 repetições, todos eles têm o mesmo valor, tá? E o lambda, ele mostra, tá, o comprimento de onda. Ele está dizendo qual é um ciclo completo de pulso, tá? Um sobe e desce completo de pulso aí da tua onda, que pode ser marcado dessas 3 formas, tá bom, pessoal? Agora, vamos falar sobre as grandezas, tá? Nós temos algumas grandezas aqui, que é o período da frequência e a velocidade da onda, tá? E essas 3 grandezas, elas são grandezas que a gente chama temporais. Então precisamos ver uma onda, tá? Ela se propagando aí. Bem, pessoal, então esse é o nosso simulador. E nesse simulador nós temos aqui uma série de coisas que nós podemos mexer. O interessante é que ó, nós temos 3 modos. Esse manual, olha só, eu posso gerar uma onda do jeito que eu quero, né? É o modo mais bagunçado que a gente tem. Eu posso reiniciar, começar do início. Eu tenho o oscilador, que ele faz uma onda senoidal, ou seja, ele fica indo e voltando de um jeito bem regular, ó, regulado aqui por esse círculo. E tem o pulso também, que eu posso enviar um pulso por vez, tá? Então são 3 modos. O que eu vou fazer agora com vocês é mexer no oscilador. Eu vou deixar isso aqui, ó, aberto, tá? Uma ponta que vai embora. Vou também mudar algumas coisas. Eu vou deixar sem amortecimento, ou seja, ele não vai perder energia ao longo desse movimento. Deixar ele um pouco mais lento para ficar mais fácil de enxergar, tá, gente? E a gente vai tirar algumas medidas aqui agora, tá? Algumas medidas sobre esse esse movimento que a gente está observando. Então, pessoal, eu posso marcar com o cronômetro aqui também quanto tempo demora para minha onda subir e descer, tá? E nós vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou rapidinho, deixa eu reiniciar aqui. Vamos dar uma olhada em como que funciona isso. Então aqui a gente vê todas as características que a gente já viu. Tem uma crista, tem um vale aqui. Você pode ver o comprimento de onda, a linha de equilíbrio. Você está vendo tudo aqui direitinho daquelas coisas espaciais que a gente viu antes, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos medir o tempo, tá, que esse cara leva para sair de lá de cima, descer e subir de novo. Esse tempo, pessoal, nós chamamos de período, tá? Então, olha só. Ó, vamos pegar a parte lá de cima. Aqui. Ele está nessa parte. Eu vou apertar o play aqui, tá? E aí, a hora que ele voltar até lá em cima, ou seja, ele fazer um ciclo completo, a gente vai ver quanto tempo que demorou. Olha só. Então, ponto 66, tá? Ou seja, ele demora 0,66 segundos para fazer o ciclo, né? Ele desce e sobe, tá, gente? Então, isso aqui é o período, é o tempo de uma oscilação da tua onda, tá? Então, eu vou fazer agora com que essa onda ela fique um pouco mais rápida, vocês vão perceber aqui, ó. E a gente vai medir agora como que fica isso, tá? Então, olha só,
Vamos dar um stop aqui, vamos reiniciar. Tá? Então aqui, vou dar o play e vamos ver o tempo. Olha só, 0,34. Então no momento que ele começou a oscilar mais rápido, tá? Esse tempo aqui acabou indo um pouco mais para baixo, né? Então esse movimento ficar mais rápido faz com que o tempo de uma oscilação caia, que é o esperado. Tá, gente? Agora, vamos fazer o seguinte. Vou pegar essa onda aqui e vou pensar da seguinte forma. Tá? Vou colocar a frequência aqui com um certo valor. Pronto. Bem, agora, gente, eu vou pegar e vou contar 1 segundo. E vou ver quantas vezes esse negócio sobe e desce. Tá? Então vamos reiniciar. Eu vou contar até 1 segundo e vamos ver quantas vezes ele faz. Ele sobe e desce. Tá? Então vamos nessa. Eu vou pegar um ponto aqui legal. Tá? Ponto de cima de novo, que eu acho mais fácil de medir. Opa, não. Então aqui, ó. Eu vou contar aqui, tá, gente? Até 1. E aí a gente vê, tá? Quantas oscilações a gente teve. Quantas vezes ele subiu e desceu. 1, 2. Vocês percebem? Ele foi 2 vezes em 1 segundo. Isso é quando a gente fixa um tempo e conta quantas vezes ele oscilou, pessoal, nós estamos falando da frequência. E percebam, pessoal, que eu aumentando a frequência, olha o que acontece, ele fica mais rápido. Então perceba o seguinte, o período que eu coloquei antes, que é o tempo de uma oscilação, quando eu aumentei essa velocidade que é a frequência, o período diminuiu. E quando eu diminuí a frequência, o período aumentou. Tá? Então existe uma relação entre esses dois carinhas, tá, gente? Que é a seguinte. Quando eu estou falando de frequência e período, tá? Um minutinho. Então, quando eu estou falando de período, eu tenho o inverso da frequência, ou se eu estou falando da frequência, eu tenho o inverso do período. Os dois são inversamente proporcionais. Quando um cresce, o outro diminui e vice-versa. Tá, gente? Então, vamos lembrar. Período é o tempo de que um comprimento de onda percorra um meio material. Ou seja, você sobe e desce. Você tem uma oscilação, ou um ciclo inteiro. Tempo de um ciclo. E a frequência, tá, gente? Ele mede quantas oscilações vão ocorrer nessa onda em um tempo fixo, que geralmente é 1 segundo. Tá, gente? Então a frequência é isso. E por fim, a gente também tem a velocidade da onda. Né? Como que a gente vê a velocidade da onda? Vamos lá, gente. Vamos dar um reinício aqui. Vou colocar o meu oscilador. Tá? Pausar aqui o tempo. Vou colocar meu oscilador. E agora vamos prestar atenção no que vai acontecer no momento em que eu colocar aqui, tá? Essa minha máquina para rodar. Então presta atenção, gente. Vê o que acontece com os pontinhos no momento que eu der o play. Olha só. A onda não chega imediatamente até o outro ponto. Até o ponto final, gente. Ele demora um tempo. Tá? Então a velocidade da onda, pessoal, que pode ser calculada utilizando a seguinte equação. Tá, gente? A equação aqui. V igual a lambda vezes a frequência. Ou V igual a lambda dividido pelo período. Tá, gente? Ela pode ser colocada por conta de que essa transmissão não é imediata, tá? Então, isso aqui, gente, ele expressa bem esse movimento que não é uma coisa fixa, tá bom? Muito bom. Então, vamos agora para o nosso próximo assunto. Então, gente, vamos olhar um pouquinho para as ondas unidimensionais. Isso aqui é uma questão que é a velocidade das ondas em cordas. As ondas em cordas, pessoal, elas dependem de duas coisas basicamente. Tá? Elas dependem da tração que você está aplicando nessa corda, tá, gente? Então, ou seja, quão apertada que está essa corda. Então, quanto maior é a tração, maior a velocidade. E ele depende também da densidade linear. Tá? Esse carinha aqui, você pode dizer que ele é densidade linear. Tá? De uma corda. Que é medida como? Com a massa da corda dividido pelo seu comprimento.
tá, gente? Então, essa grandeza, pessoal, a densidade linear, ela fica bastante evidente, tá? No momento que você tá num violão, por exemplo. Num violão, gente, pra quem é entendido aí nas músicas, você tem as cordas mais pesadas e as cordas mais leves, tá? As cordas mais pesadas, elas são revestidas de metal, tá, gente? E esse metal, no momento, por conta de ele ser revestido, ele tem as notas mais graves, tá, gente? E isso tá ligado também, tá, gente, com essa questão da densidade linear. As ondas dentro dessa corda, elas são um pouco mais lentas. Por quê? Porque quanto maior é essa massa, maior essa densidade, essa corda mais parrudinha, mais lento ele se move, porque é mais difícil de mover uma coisa mais pesada. Tá, gente? Então o que acontece? Dentro desse tipo de corda, a frequência vai ser mais baixa, ele vai se mover de forma mais devagar. E isso está completamente ligado a essa questão da densidade. Enquanto que as cordinhas mais finas, elas conseguem se mover mais rápido e vão gerar uma frequência maior. Tá, gente? Então, um fenômeno muito conhecido dentro das ondas unidimensionais, tá, gente? Que é a reflexão, ela acontece de duas formas, tá, gente? Quando você tem a extremidade livre e você joga uma onda, essa onda ela volta no mesmo sentido, ou seja, ela volta, o pulso refletido, ela volta, se ela estava para cima, ele volta para cima também. Agora, quando a extremidade é fixa, se ela estava para cima, o pulso volta para baixo. Vamos ver por quê. Nesse caso, pessoal, quando a extremidade é solta, a sua corda ela se movimenta e causa essa reflexão, esse retorno, sem nenhum tipo de impedimento aqui do seu lado. Portanto, ela volta da mesma forma. Tá? Já quando ela está fixa, pessoal, vamos lembrar o que acontece. No momento que essa onda ela tenta forçar, né, essa barrinha, tá, para cima, a barrinha força ela de volta para baixo pela terceira lei de Newton. A terceira lei explica isso, pessoal. E aí essa força que ela recebe inverte o seu lado. Então aqui a gente diz que ela está com fase invertida. Tá, gente? Ou seja, a onda que vinha para cima, ela acaba indo para baixo, tá, gente? Então esse é o motivo da gente ter essa inversão de fase aqui, e aqui a gente não tem. Por conta dele estar solto, então não tem uma força sendo aplicada, ele volta no mesmo sentido. Tá bom? Muito bom. E a gente também tem a refração, pessoal. A refração acontece quando você muda de meio, ou seja, você tá, por exemplo, você tá vindo numa certa corda aqui, e aí você passa para uma corda mais grossa, mais pesadona, e que é feita de um material diferente. E você passa a onda desse cara aqui para isso, tá? Então você está tendo um movimento, né, da tua onda, a tua onda chega aqui e passa para cá. Tá, gente? Então, nesse fenômeno, a gente tem a permanência da frequência. Então, a frequência em um é igual a frequência no outro. Você não tem essa mudança. Mas nós temos uma mudança de velocidade e de comprimento de onda. O que costuma acontecer, pessoal? A velocidade e o comprimento de onda ficam proporcionais. O que acontece? Se a gente tem um aumento da velocidade, o comprimento de onda também aumenta. Tá? E se a gente tem uma diminuição na velocidade, o comprimento de onda também diminui, numa regrinha de 3. Tá? Então a gente tem uma mudança tanto na velocidade quanto no comprimento de onda nesse caso. Tá bom? Muito bom. Então, gente, vamos falar agora sobre a polarização. Bem, a polarização, pessoal, é um fenômeno que quando você tem uma onda se propagando no espaço, você pode pegar essa onda e fazer com que ela se limite a só um plano dentro desse espaço de propagação. O que significa isso? Em vez de você deixar, por exemplo, uma onda que ela está girando, ela está circulando e gerando uma onda tridimensional, você pode passar numa coisa chamada de polarizador e fazer com que essa onda, no momento que passar por ela, ela só passe em um plano específico, por exemplo, na vertical ou na horizontal, para você conseguir colocar essa onda em ordem, tá? Um ordenamento de onda. Isso pode gerar uma série de efeitos e vamos ver ele acontecendo aqui na prática. Então, olha só, nós percebemos aqui. If the NA
is moved in a circular manner, the rope will show circular motion up to the slit S1. Então, olha só. Se eu jogo a onda de forma circular e coloco o polarizador aqui na frente, percebam que do outro lado aqui você tem a onda passando somente na vertical, tá? Então você filtra o que está na horizontal e deixa passar somente na vertical. Beyond S1, it will show only linear vibrations parallel to the slit S1, because the slit S1 will stop and the other components. If S1 and S2 Então olha só. are right angles, Se eu jogo dessa forma, pessoal, eu tiro tanto de um lado quanto do outro e do outro lado eu acabo cancelando a onda. Isso é um cancelador de onda, tá, gente? Então o polarizador ele pode ser utilizado para várias coisas. Uma delas é controlar a quantidade de onda que chega para o outro lado. Tá? Então isso é uma das aplicações aí importantes da polarização, tá bom? Agora vamos para a interferência. Esse é um dos fenômenos mais importantes, tá, gente, de quando a gente está falando sobre ondas, porque é um fenômeno exclusivo das ondas, tá? Um dos fenômenos exclusivos das ondas. Na polarização também era, e ele é quando você tem o encontro de ondas, tá, gente? Então você pode ter dois tipos de encontro de ondas. Então você pode ter duas ondas em fase, tá, que estão se encontrando no meio. Tá? Ou seja, eles estão no mesmo sentido, que é o caso do de cima. Tá? Então as duas estão fazendo isso. Tá bom? Quando elas se encontram, a gente diz que uma tem interferência construtiva e a amplitude resultante, que é o azulzinho aqui, ela aumenta. No segundo, pessoal, você tem uma onda que está para baixo e outra para cima, estão fora de fase. E você tem uma onda resultante, que é chamada de destrutiva, e a amplitude diminui. Tá, gente? Então você pode ter esses dois tipos de comportamento. Tá, gente? Vamos dar uma olhadinha em como que isso fica, tá, dentro aí de uma onda. Vamos ver aqui com o nosso simulador. Tá? Então vamos voltar para cá. Então vamos dar uma olhadinha no pulso. Tá? Agora vamos fazer o seguinte: eu vou deixar uma extremidade solta, inclusive para a gente enxergar aquilo que a gente viu ali na teoria, né? Vamos jogar aqui um pulso. Vou deixar sem amortecimento para ficar mais fácil. Tá, gente? Deixa eu reiniciar aqui pra gente ter ele mais fácil, tá? Sem amortecimento e extremidade solta. Olha só. No momento que eu lanço meu pulso, ó, na extremidade solta ele não inverte e na extremidade fixa, ó, ele inverte como nós vimos. Então vamos jogar aqui, vou deixar lento e vamos ver o que acontece quando eu lançar um segundo pulso, tá? Então olha só, ele vai indo e pum. Ó, quando eles estão do mesmo lado, somou. Agora olha só, quando eles não estão, eles não se somam, tá, gente? E depois cada um segue seu caminho, percebam? Ó. Então isso, interferência destrutiva, acabou de acontecer. Interferência construtiva. Tá, gente? Isso acontece sempre nas ondas, dependendo das suas fases, tá, gente? Então, agora vamos para as ondas estacionárias. Onda estacionária, pessoal, são ondas que estão presas em determinado espaço, por isso que a gente chama de estacionária, tá? E elas estão presas muitas vezes tem uma série de motivos que podem fazer ela levar a ficar presa, mas uma aplicação comum são os instrumentos de corda, que são ondas estacionárias, que são ondas que você coloca numa corda que está presa em duas pontas. Então, as ondas dentro dessa corda, pessoal, elas vão ficar contidas, elas vão ficar estacionadas dentro dessa corda, tá? Nossas cordas vocais também são assim. E vamos dar uma olhadinha em como que funciona essa onda estacionária, tá, gente? Então, aqui a gente tem esse simuladorzinho, tá? Eu vou deixar ele um movimento um pouco mais rápido, tá? E isso aqui, pessoal, ele mostra uma corda, tá? Que ela se encontra nesse momento, tá? É presa em duas pontas, tá bom? E eu vou colocar aqui para vocês, tá, gente, algumas situações em que essa onda ela vai se comportar de certo modo. Então vocês estão vendo que a gente tem duas ondas pontilhadas ali dentro, e essas ondas, pessoal, elas são
um tipo de onda, um tipo de harmonização de onda, tá, gente? Uma forma de onda específica, em que todas as ondas que estiverem dentro dessa corda, tá, pessoal? Elas podem e vão se interferir uma na outra. Então tá vindo uma onda de um lado e uma do outro, elas vão se interferir ou construtivamente ou destrutivamente, tá? E essas ondas específicas, pessoal, são as únicas que conseguem ficar dentro dessa corda sem se destruírem. Então, são ondas específicas que conseguem se manter dentro dessa corda, que são chamados de harmônicos, tá, gente? Então, isso aqui é o primeiro, chamado de primeiro harmônico. Tá? Então, se eu coloco essas duas ondas aqui específicas, a sua corda vai vibrar, tá? E vamos ver agora o próximo, olha só. Esse é o segundo harmônico, que é uma outra forma de você colocar as ondas ali dentro sem elas se destruírem. E olha que interessante, gente. Os harmônicos, eles têm uma certa uma regularidade. Então, você tem dois pontos fixos que a gente chama de nós aqui dentro da minha onda. No próximo harmônico, percebe que apareceu mais um nó no meio, ó. É um ponto que não se mexe. No próximo harmônico, ó, aparece mais um outro nó. Então vocês percebem que na medida que eu vou colocando harmônicos, eu vou tendo um aumento, né, nesse caso, da quantidade de nós, né, e também na frequência, né, você percebe que ele vai indo mais rápido a minha onda. Tá? Então isso é bastante interessante, essa é a onda estacionária, tá, gente? Agora, em duas dimensões, pessoal, nós temos também a reflexão e a refração, tá bom? A gente tem esses fenômenos também acontecendo. Em duas dimensões, nós temos também essa questão da mudança da velocidade e do comprimento de onda, o que pode ser observado aqui nesse outro simulador. Tá? Então vamos para ele. Aqui. Então esse simulador, gente, ele é muito legal para simular a luz, mas ele também pode simular onda, tá, gente? Isso aqui eu estou mostrando para vocês, poderia ser a gente pode pensar que é a luz, mas ele poderia ser pensado como uma ondinha que está sendo transmitida em cima de água e depois que passa para um vidro ou algo assim, tá, pessoal? Então, olha só, vou pegar aqui, vou jogar esse cara aqui, tá, dessa forma, e vocês percebem que aqui você tem uma velocidade, aqui você mudou a velocidade. Tá? A velocidade da onda muda na refração, ou seja, quando você muda de meio, tá bom? E vocês percebem também que a distância entre um carinha e o outro aqui, ó, aqui você tinha um comprimento de onda, aqui o comprimento de onda ficou mais apertado. Ou seja, você diminuiu também o comprimento de onda no momento que você passou de um para o outro. Tá bastante interessante isso, pessoal, tá? Então, em duas dimensões está valendo também as mesmas regras de refração que valia para uma dimensão, tá, gente? Então, acontece da mesma forma como antes. E agora a gente tem também uma coisa chamada de difração, que é muito importante, tá, gente? Difração é um fenômeno em que uma onda, no momento que ela encontra um obstáculo que é aproximadamente do mesmo tamanho, tá, do seu comprimento de onda, e essa onda ela vai tender a se espalhar no momento desse encontro. Tá? A difração ela é muito importante, pessoal, porque ela além de ser um fenômeno próprio das ondas, ele é um fenômeno de espalhamento. As ondas, gente, quando elas encontram objetos que são mais ou menos do tamanho delas, ela tende a não continuar, ela tende a se espalhar. Então, o som, pessoal, é um tipo de onda que dentro dos nossos ambientes ele se espalha com muita facilidade. Por quê? O comprimento de onda do som, gente, ele gira em algo em torno de alguns centímetros, às vezes até alguns milímetros, até dezenas de metros, que é o tamanho dos nossos objetos do nosso cotidiano. Tá, gente? Então, os nossos objetos que estão ao nosso redor, inclusive nós mesmos, eles são facilmente difratados pelo som. Então, o som é difratado por esses objetos com grande facilidade. Consequência, quando eu falo e tenho vários objetos próximos de mim, esses objetos agem como se fossem pequenas antenas que vão espalhando o som. Então, um lugar que está muito cheio de pessoas e você tem todas elas falando ao mesmo tempo, fica um ruído por conta do quê? As pessoas mesmo, elas vão espalhando o som com seus próprios corpos e os sons vão se misturando e fica difícil de ouvir. Então, por isso que numa multidão é muito complicado ouvir, tá, gente? Por conta do fenômeno da difração,
tá? E como que esse fenômeno acontece, pessoal? Vamos ver ele acontecendo agora numa situação mais controlada, tá? Então, olha só, vamos ver a difração acontecendo, né? E vamos utilizar aqui primeiro a questão das fendas, tá bom? E olha só, aqui eu vou jogar água com ondinhas e olha só o que acontece no momento em que encontra um buraco ali no meio, ó, se espalhou. Isso é difração acontecendo, tá, gente? Ó, eu posso também diminuir a largura da minha fenda ali, ó. Isso faz com que a onda se propague de uma outra forma. Isso acontece também com o som, ó, gente. Isso aqui é o som chegando ali do outro lado, tá? Então olha que interessante. Depois que passa ali, ó, a onda ela se espalha. Então o gráfico ele mostra esse espalhamento, tá? E olha que interessante, eu vou diminuir o tamanho do buraco. Fica mais difícil se eu aumento. Olha só, o espalhamento ele fica um pouco mais robusto, tá, gente? Então isso é o fenômeno da difração. Passou por esse obstáculo, tá? Você tem isso, tá bom, gente? E se tiver dois buracos? Olha que interessante. Se tem dois buracos, os dois se espalham. Depois a gente vai retornar para isso, para a gente entender melhor também, tá, gente? Muito bom. E se acontecer de eu ter interferência, tá, gente? No caso de eu ter duas dimensões. Então agora vamos para esse caso. Tá, gente? Vamos retornar aqui para esse nosso simulador. E o nosso simulador, gente, vamos dar uma olhadinha aqui nele. Eu vou mostrar algumas formas desse fenômeno para vocês. Vou pegar principalmente o da gota d'água e o do som. Tá? Então, primeiro vamos dar uma olhadinha se eu inicio aqui. Vocês percebem que eu vou lançando gotinhas d'água e essas gotas criam ondas que se espalham na superfície. Tá? Se eu olhar de lado, olha como que fica. É isso que eu estou enxergando. Tá? No som, pessoal, aqui eu estou balançando ali e vibrando o ar. O que eu vejo dessa vista superior isso. E olha que interessante, as minhas partículas, se eu conseguisse ver o ar, eu veria ele fazendo isso, tá? E se eu ver os dois, né, isso aqui ele está mostrando como se fosse um gráfico da densidade das partículas, tá? Eu veria algo desse tipo. Tudo bem, gente? Então, isso é a representação do som. Agora vamos fazer uma coisa. Vamos colocar dois ao mesmo tempo e ver o que acontece. Tá? Então, olha só. Vamos ligar os dois e vamos esperar e ver o que acontece aqui. Tá? Olha que interessante, gente. Você tem a formação dessa vamos dizer assim, esse nosso essa figura, tá? Uma figura específica que a gente está vendo aí. E olha que interessante. Agora vamos pegar aqui, ó, você está vendo o nível da água, você percebe que tem um gráfico. Só que agora vamos fazer o seguinte. Essa minha maquininha, ele mede o nível da água em pontos específicos. Vamos pegar o nível da água, tá, gente? Aqui no meio. E olha que interessante. Bem no meio, você percebe que o nível da água ele sobe e desce bem alto. Ali no gráfico preto, tá? Agora vamos pegar naquelas duas linhas que apareceram ali, ó, na diagonal. Vou colocar aqui. Percebe que ali, ó, gráfico branco, a gente tem as linhas bem baixinhas. Né? A linha, ó, ela tá baixinha, baixinha. O que significa isso, gente? Que no preto, ou seja, no meio, você está tendo uma interferência muito forte, construtiva, e está fortalecendo a onda. E ali no branco, você está tendo uma interferência destrutiva, ou seja, a onda está enfraquecida. Então, em duas dimensões, pessoal, você consegue perceber que tem essa distribuição desigual no espaço. Tá? E você tem tanto a construção quanto a destruição da tua onda. E como que fica isso, por exemplo, em relação à luz? Olha só, gente, no momento que eu coloco aqui a tua luz, tá? Eu vou tirar aqui para ficar mais fácil de enxergar. Tá? E se eu quiser, eu posso colocar uma tela aqui do lado. Olha aqui que eu observaria, tá, gente? Você observaria aqui no meio, você chega numa luz muito forte, aqui uma franja, ou seja, você tem uma parte da luz que não chega, ou seja, a escuridão é que depois ele intensifica. Então você vê como se fosse forte, fraco. Forte é uma coisa de listras, tá, gente? Bastante interessante. Agora eu vou colocar mais perto para vocês verem o que acontece. Um pouco mais
bastante. E vamos ver como fica isso nesse caso. Olha a tela, o jeito que ela vai ficar ali do outro lado. Olha só, você tem diversas faixas, né, de intensificação e tal. Por conta disso, tá, gente? Porque as ondas, elas se interferem em duas dimensões. Tá bom? Muito bom. Agora, vamos falar um pouquinho dos fenômenos tridimensionais. Nós temos todos esses tipos de fenômeno também, tá, gente? Só que eles ficam mais difíceis de serem descritos em 3 dimensões, tá, gente? Então, todos esses fenômenos, eles acontecem também em 3 dimensões, principalmente com as ondas eletromagnéticas. Muito bem, pessoal, esse é a primeira parte. Depois nós vamos falar sobre a acústica também. E até a próxima.